vamos lá, né? Então, isso aqui, a ideia era pegar o mais básico, eu tentei pegar vários assuntos de interesse gerais. Eu fiz uma pequena modificação com relação à apresentação que foi feita na sexta-feira para o ensino fundamental, porque surgiu uma pergunta muito interessante. E aí eu incluí aqui nessa apresentação, tá? Então, vamos lá. Então, tudo começa pelo seguinte, né? A gente, para acessar o Drive, a gente tem dois caminhos hoje. Então, um caminho é esse do e-mail institucional que está sendo implantado aqui na rede municipal. Então, alguns professores, equipes gestoras já possuem, né? Outros professores já está sendo elaborado esse e-mail, tá? E existe o e-mail pessoal, que é esse que tem @gmail, tudo bem? Então, quando você entra na página do Gmail, você vê uma tela como essa, parecida, e você preenche com o seu e-mail institucional ou e-mail pessoal. Bom, a partir de agora eu vou falar só do e-mail institucional, tá? Porque é o que a gente vai estar trabalhando na rede, basicamente, e aí que eu acho que é o interesse, tá? De todos. E aí, quando você loga no seu e-mail, você vai entrar com uma tela similar a essa, tá? Tanto no e-mail pessoal como no institucional, eles são parecidos, sendo que esse é o meu e-mail institucional e o que muda é essa janelinha aqui do lado direito, aqui, ó, essa figura, escrito G Suite e E de Eduardo e G Suite é porque significa que eu estou usando esse serviço da Google, tá? Então, aqui eu estou destacando o que a gente tem que observar. E é interessante a gente sempre estar olhando para o lado direito aqui, superior, porque vai indicar aonde nós estamos, né? Eu, por exemplo, tenho pelo menos uns 4 e-mails da Google, então às vezes eu tenho que olhar aonde eu estou para saber para quem que eu vou mandar o e-mail, aonde eu vou procurar um e-mail, e a mesma coisa com o Drive. Você tem que sempre estar olhando aonde você está e com qual e-mail você está logado, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho o que é esse G Suite, tá? De uma forma bem simples, né? Então, é um serviço da Google que disponibiliza diversas ferramentas, espaço ilimitado e existe uma ausência de vírus, né? Sabe aquela história que a gente tinha? Olha, eu tenho um Drive, tenho que passar um antivírus para poder conectar aqui no meu computador, no meu laptop. E o pendrive, às vezes, era a fonte de distribuição de vírus, né? Então, aqui a gente tem trocas de arquivos que não vão precisar ter essa preocupação, tá? Então, é um fator muito interessante, assim como o espaço ilimitado. Bom, o G Suite for Education é o que a rede municipal de Vinhedo está trabalhando, né? Então, ele é gratuito para todas as redes municipais. Porém, a gente tem que ter um único compromisso, que é usar exclusivamente para a educação, tá? Então, eu não posso usar para assuntos pessoais de qualquer espécie, tá? Então, isso já está no contrato com a G Suite for Education, né? Então, é importante destacar isso. Então, quando eu falei espaço ilimitado, é porque é o seguinte, o e-mail pessoal, aquele @gmail, ele tem um espaço no Drive de 15 gigas. Então, é muito fácil encher 15 gigas hoje, né? Se você põe vídeos e imagens, você já lota seu Drive. E aí ele se torna inutilizável. Então, qual que é a vantagem desse espaço ilimitado no G Suite? Bom, primeiro que você não tem essa preocupação, esse é o lado bom. Vídeos e imagens você pode pôr o quanto você quiser, o espaço é ilimitado. O ruim é isso aqui. Espaço ilimitado e sem organização significa que você pode perder as informações dentro de um prazo de 1 ano. Então imagina daqui a 10 anos. Porque isso que está sendo apresentado com G Suite, e-mail institucional, é algo que vai perdurar agora. Nós estaremos em contato com esse tipo de ferramenta algum momento do período do nosso trabalho, né? Então,
a gente tem que pensar a curto e longo prazo, né? Então, espaço ilimitado sugere a necessidade de organização, tá? Então, essa é a ideia geral, por enquanto, né? Então, eu estou aqui no meu e-mail institucional, vou estar focado no uso do computador e do laptop, tá? Porque eu acho que é mais fácil trabalhar com Drive nesses aparelhos. O celular eu utilizo mais para consultar do que para construir arquivos, pastas, projetos. Eu acho que dá muito trabalho, que é difícil o manuseio, né? Então é assim, no seu e-mail, no laptop ou no computador, você vai ter uma tela similar a essa. Então, quando você clica nessa malha quadriculada, você vai ver uma janelinha igualzinha a essa aqui. Então, no seu celular, provavelmente você já viu esse ícone. E é esse ícone que a gente vai estar trabalhando, que é o Drive, tá? Então, no computador, eu faço esse caminho pelo e-mail institucional, já vejo se tem alguma mensagem importante do trabalho, e aproveito e já clico aqui para acessar meu Drive, né? Então, aqui a gente tem acesso a várias ferramentas da Google, né? Então, o Peter já deu formação de Meet, né? Documentos, que é o editor de textos, né, da Google, tem no canal da C4Me, tem um vídeo que o Bruno fez sobre como manusear ele, como manusear o Forms, e inclusive como manusear o Drive. Ele fez uma síntese mesmo, né, bem encurtado, né? E aí também vale a pena ver. Os links do que está no canal da C4Me está no último slide, tá bom? Para vocês consultarem. Assim como no penúltimo slide, existem alguns links que eu pesquisei. Existe uma infinidade de links muito interessantes. Um deles é para como usar o Drive no celular. Bom, então estou aqui no meu e-mail. Vou clicar nesse ícone, que é o do Drive, né? Então, eu sou redirecionado para uma nova página, que é o meu Drive. Então, essa é a janela que a gente deveria estar vendo no meu Drive. Deixa eu pôr a janelinha aqui. Ai, caramba. Aí. Bom, né? Então, o que tem de interessante no primeiro momento? É que, assim, ele é bem intuitivo, né? E observe aqui do lado esquerdo superior, ó, G Suite E de Eduardo. Então, eu estou logado no meu e-mail. Posteriormente, eu vou mostrar como fica quando eu logo pelo e-mail da C4Me, tá? Eu tenho essa aba, esse canto chamado acesso rápido. Então, assim, aqui o Drive vai me mostrar os últimos documentos que eu estive editando. Então, eu não preciso ir dentro de uma pasta, dentro de outra pasta para achar um arquivo. O último arquivo que eu estive editando. Muitas vezes já vai aparecer aqui para você. Então, você já clica aqui, tá? Aqui você tem um resumo do que foi movimentado, né? O que foi editado e algumas informações sobre as pastas e arquivos, tá? Isso é importante depois quando a gente for falar de pastas compartilhadas e drive compartilhado, porque aí envolvem mais pessoas. E o foco do nosso trabalho está nesses 3 acessos aqui do lado esquerdo: meu Drive, drives compartilhados e compartilhados comigo. Então, o foco da formação é essa, tá bom? A gente vai ver cada um deles e algumas diferenças entre eles, tá? Então, ó, destacando, ó, aqui do lado esquerdo superior, eu estou logado no meu e-mail. Então, essa tela do meu Drive, tá? Então, seguindo. Então, eu vou fazer uma pergunta que vai conduzir o trabalho com Drive. Qual é o seu objetivo? Então, sempre que você tiver um arquivo, você vai pensar nisso. Qual é o meu objetivo com esse arquivo, tá bom? E ele que vai te direcionar sobre as suas estratégias de trabalho. Então, eu separei em 4 itens, né, o restante da apresentação agora. Então, a gente vai explorar o item número 1 e 2 ao mesmo tempo, porque eles dialogam entre si. Depois o item 3 e 4.
Então, eu vou mostrar duas maneiras de criar uma pasta, tá bom? Vou destacar que quando eu crio uma pasta no Drive, aí eu vou voltar aqui, tá? Quando eu crio uma pasta no Drive, eu estou falando do quê? Do meu Drive. É bem intuitivo, né? Meu Drive significa que é algo pessoal meu. Então, somente eu tenho acesso a essa informação, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo tem uma pasta chamada Formalidades no meu Drive institucional. E só eu tenho acesso a essa pasta, tá? Então, é algo muito pessoal. Por isso que eu coloquei aqui, ó, pessoal, tá? Agora existe, o que a gente vai ver aqui, existe a possibilidade de eu pegar essa pasta que está no meu Drive e compartilhar com alguém, tá? Então eu volto aqui e aí a gente vai ver a relação entre compartilhados comigo e o meu Drive. Existe uma relação entre dois, tá? E aí já não se torna tão pessoal, né? Eu chamo de categorias do público e privado, né? E, por fim, o Drive compartilhado, que aí é definitivamente por equipe, que é esse ícone que está aqui, Drives compartilhados, e aí é você pensando em equipe. Não faz sentido eu criar um Drive compartilhado só para mim, porque o meu Drive já é um Drive, né? Então, os Drives compartilhados, a gente vai montar uma equipe e todo mundo vai entender a finalidade daquele Drive, né? E tudo que eu fizer com a pasta, esta pasta formalidades, com o compartilhamento de pastas ou o Drive compartilhado, né? Todas as pessoas que fazem parte dessas categorias, elas vão ter acesso a todos os arquivos que estarão lá dentro, né? Então a gente vai ver isso também um pouquinho. Então, deixa eu pôr aqui em cima que eu acho que fica melhor. Bom, então vamos para o primeiro e segundo item, né? Tá aqui. Todas as pastas podem ser criadas através de duas opções. Então a gente vai estar falando do meu Drive e algo pessoal. Eu coloquei essa imagem porque é o que representa o Drive, né? A mistura de todas as conexões entre todas as pastas, entre todas as pessoas, arquivos, né? Então, por isso que a gente tem que ter estratégia e organização para trabalhar com Drive. E principalmente se é um Drive ilimitado, né? Com espaço ilimitado. Então, a primeira opção é bem intuitiva. Ó. Olha aqui, ó. Do lado esquerdo superior, eu tenho um botão novo. Então, se eu clicar no novo, ele vai me mostrar uma janelinha parecida com essa, que tem várias opções, né? Então, eu posso criar uma pasta nova, eu posso fazer um upload de arquivo, ou seja, eu vou buscar um arquivo que está dentro do meu laptop ou do meu computador. Eu posso fazer um upload de uma pasta, ou seja, eu posso buscar dentro do meu laptop uma pasta que tenha 5 arquivos. Então eu já pego tudo de uma vez. Eu não preciso pegar um de cada vez, já pego tudo de uma vez. Só que aí eu pego a pasta, né? Posso criar um editor de documentos, posso criar uma planilha, uma apresentação e mais opções, né? Então, quando eu clico lá em pasta, criar uma pasta, ele vai perguntar, ele vai dizer, né, pasta sem nome, aí eu vou colocar teste 1. Então, a pasta que a gente vai estar usando é o teste 1, tá bom? Então, eu criei uma pasta chamada teste 1, e aí eu clico aqui, ó, criar, né? Pronto, aí já fica lá no meu Drive. A segunda opção, outra forma de criar a sua pasta, ou fazer o upload, ou criar um documento, né? É um caminho similar, só que usando o touchpad ou mouse. O que é touchpad? É onde você passa o dedo no laptop, né? E aí vai mexendo o cursor. Aí tem o botão esquerdo e direito, você clica o direito. O mouse é a mesma coisa. Só que tem uma questão, né? Quando isso aqui está cheio de pastas e arquivos, você tem um lugar certo onde você vai clicar para ver se pasta nova, né? O lugar certo é essa zona aqui de azul, tá bom? Eu pintei aqui, ficou meio feio, mas é aqui que eu vou clicar com o mouse, com o botão direito do mouse ou do touchpad. Porque se eu clicar aqui em cima com o direito,
eu vou abrir uma nova janela relacionada a este arquivo. Se eu clicar aqui com o direito, eu vou abrir uma outra janela relacionada à pasta, tá? Então, olha a diferença. Então, aqui é um exemplo de uma janelinha que abre quando eu clico em cima do arquivo. E aqui é um exemplo de quando eu clico com o direito em cima da pasta. Então, você vê que são janelas distintas e que te dá várias opções, tá bom? Bom, esse é um ponto, tá? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Dá para seguir, né? Eu acho que todo mundo, ou a maioria, já experimentou isso, né? Beleza. Então agora a gente vai entrar nesse detalhe do pasta compartilhada. Eu criei a pasta teste1 no e-mail da Ceformi, né? Então vamos ver como fica isso. Então tá aqui, ó, a pasta formalidades e a pasta teste1. Beleza. Se eu clicar com direito em cima da pasta teste1, abre essa janela e nessa janela eu tenho a opção compartilhar. Nos últimos slides eu vou fazer um comentário sobre gerar link compartilhável, tá bom? Então, ó, eu posso compartilhar e aí eu clico. Aí quando eu clico nele, o que vai acontecer? Vai abrir uma janelinha dessa, que aí, ao clicar aqui, eu posso escrever o e-mail da pessoa ou o nome da pessoa, caso eu já tenha trocado e-mails com ela, né? Então, o Gmail costuma, às vezes, salvar. Eu acho que em todos os casos, salva o nome das pessoas. Se não salvar, depois eu vou mostrar o caminho para salvar, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima. E aí, quando eu clico aqui em cima, tá vendo? Eu dividi em 3 partes a janela. Essa janela vai mostrar todos os meus contatos salvos. É igual ao celular, né? Contatos salvos, só que em vez de telefone é e-mail. Então, eu tenho todas essas pessoas e muito mais, sabe? Eu posso clicar a letra A e vai mostrar todos com a letra A. Letra C, todos com a letra C. E por aí vai. Então, eu vou clicar aqui no e-mail da Ceformi. Quando eu clicar, ele já vai preencher para mim, tá bom? E já vai estar passando uma informação, ó, estou compartilhando com o e-mail da Ceformi a pasta teste1. E aí, se eu quiser mandar mais alguma mensagem, eu escrevo aqui. E envio. Pronto. Já compartilhei. A Ceformi vai receber um e-mail, tá? Avisando que ela foi compartilhada uma pasta com ela. E no Drive eu vou mostrar como fica no Drive da Ceformi o compartilhamento dessa pasta. E o curioso é o seguinte, ó. Se eu passar o mouse em cima do ícone aqui da Ceformi, vai aparecer uma janelinha dessa, né, que vai dizer assim, ó, você quer fazer um meet com o e-mail da Ceformi? Quer mandar uma mensagem? Quer compartilhar algo no calendário? Mandar um e-mail? Ou editar contato? Né? Porque é o seguinte, editar contato. Aí que entra a questão. Eu vou voltar alguns slides, tá? Aqui. Lembra quando eu falei que eu estou no meu e-mail institucional e clico no quadriculado e tenho acesso a vários ícones, né, que são as várias ferramentas da Google? Uma delas se chama Contato. E é interessante, é aqui que eu vou salvando e editando os meus contatos, igualzinho do celular. Então eu coloco o nome da pessoa e o e-mail. Inclusive, se eu pôr o celular, isso me ajuda depois com a lista de contatos com o meu celular, tá? Mas aí é outra história. E aí, por que é interessante você estar trabalhando com esses contatos aqui? Porque, assim, a Ceformi tem vários integrantes, né? Então, acho que são oito integrantes agora. Aqui chegou a Joana? 8, é isso. 8 integrantes, tá? Então, observa a diferença. Eu estou compartilhando a pasta teste1 com o e-mail da Ceformi. Isso é uma coisa. Agora, se eu quiser compartilhar a pasta teste1 com os 8 integrantes da Ceformi, é diferente, né? Então, em vez de eu escrever os 8 e-mails, um de cada vez, eu posso entrar aqui no contatos
e agrupar todos eles em um único grupo. Então, eu fiz isso. Então, eu vou deixar para depois, eu não vou tocar nesse assunto para não confundir demais, mas eu acabei fazendo isso. Então, quando eu juntei todos os integrantes da C4Me em um grupo de contato, eu chamei eles de Grupo C4Me. Então, se eu escrevo aqui Grupo C4Me, sozinho, né, ele vai buscar todos esses e-mails que fazem parte do Grupo C4Me e vai colocar aqui. Então, são 8 integrantes, né? Aqui aparecem 6, se eu rodar para baixo vai aparecer mais 2, e aí eu envio. Então, são duas formas de compartilhar, né? Eu estou compartilhando só com um e-mail, 2, 3, ou estou compartilhando usando um grupo que foi editado nos contatos, tá bom? Então, eu vou estar trabalhando essa primeira ideia, tá? Que é essa aqui, usando o e-mail da C4Me. Então, vamos supor que a C4Me já vai estar lá, recebe o e-mail, vai ter acesso à pasta teste1. Então, todos os arquivos que eu colocar lá dentro, ele vai ter acesso. Porém, eu posso dizer à C4Me o que ela pode fazer, né? Então, ela pode editar, ou seja, organizar as subpastas, os arquivos, editar arquivos, ou ela vai ser apenas uma leitora dos arquivos que estão lá dentro. Existe uma diferença, né? Então, leitor significa que ela só vai poder abrir e ler. E editar significa que aí a gente pode trabalhar em projetos em conjunto, né? E aí que eu falo, categorias de privado e público, né? Porque essa pasta teste1 que era privado, era só meu, era só de acesso único meu, agora são 2 pessoas, são 2 e-mails que podem acessar. Então, o privado são 2 e-mails agora. Só é privado para nós e público para nós, né? E ninguém mais vai conseguir ver o que tem dentro dessa pasta teste1. E ele é bem seguro mesmo, tá? E aqui um detalhe interessante. Vamos comparar as telas do laptop, né? Então, assim, no G Suite, no meu e-mail institucional, eu entro, vamos me localizar, vamos se localizar primeiro, né? Então, eu estou no meu e-mail institucional do Eduardo Maurício, eu clico aqui no meu Drive, então eu estou no meu Drive, e aí tá aqui, ó, teste 1, a pasta que foi criada e foi compartilhada, né? Então eu consigo entrar por aqui. E observa que tem um personagem aqui na pasta, né? Como se fosse um homenzinho aqui, ó, um boneco, né? E essa aqui não tem. Por quê? Essa aqui não tem porque não foi compartilhada. Só eu tenho acesso. Essa aqui tem um personagem, então quer dizer que está compartilhada com uma ou mais de uma pessoa, né? A data que eu criei, ou a última modificação, na verdade, né? Tá? E no e-mail da C4Me, no drive da C4Me, né? Então aqui, ó, é a tela olha aqui no canto direito superior, vamos se localizar primeiro. Então eu estou no e-mail da C4Me. Tanto é que a figura mudou, não é mais aquele E de cor roxa, é o símbolo da C4Me, né? O ícone. E a C4Me, para poder ter acesso a essa pasta, teste 1, ela vai entrar aqui, ó, compartilhados comigo. Então, quando ela clicar aqui, compartilhados comigo, né, ela vai poder observar aqui e ter acesso à pasta teste 1. E aí tem várias informações, ó, data de criação, a criação foi ontem. Aqui, ó, compartilhados por quem? Por Eduardo Maurício. Data de compartilhamento. Então, isso aqui é só para ter um controle, né? Porque, imagina, lembra, a gente está com um G Suite de espaço ilimitado e que vai ficar pelo menos uns 10 anos ou mais, ou para sempre, aqui na rede. Então, imagina daqui a 10 anos, você olhando algumas pastas, você precisa ter essa noção de quem criou e quando foi criado, né? Para ter uma referência de organização de documentos, né? E olha que aqui tem a mesma ideia, ó, acesso rápido. Então, isso aqui, o drive da C4Me, é um drive, o e-mail da C4Me é um e-mail que
tem 8 integrantes interagindo com frequência, né? Então, o acesso rápido te ajuda nisso também, ó. Aqui, alguém editou esses 2 arquivos. Eu editei esses 2 arquivos. Outra pessoa editou outros 2 arquivos. Então, você sabe quem editou, qual foi o último projeto em andamento, né? Bom, beleza. Aí, esse slide eu acrescentei hoje, né? Porque na sexta-feira me fizeram essa pergunta e eu acabei só falando em vez de mostrar. E se eu quiser remover alguém, né? Faltou acento ali, tá? Desculpa. Então, olha só. Como que eu cheguei nisso aqui, né? Então, deixa eu voltar os slides aqui. Lembra essa pasta, teste 1? Quando eu clico com direito, eu sempre vou ter acesso a essa janelinha. Então, quando eu clico em compartilhar, eu vou poder ver sempre essa possibilidade de compartilhar com as pessoas, que é o caso aqui, ó, compartilhar com pessoas e grupos, tá? Só que aqui eu não quero compartilhar. Então, eu vou olhar esse editor. Quando eu clico aqui nesse editor, vai aparecer alguma coisa desse tipo, ó. Eu posso excluir, permitir acesso temporário, tornar proprietário. Isso aqui aparece depois que eu já compartilhei a pasta com a Ceformi, tá bom? Aparecem mais informações aqui. E olha que interessante aqui, ó. Quem é o proprietário? Ó? Proprietário, Eduardo Maurício. E é interessante que tanto no e-mail da Ceformi quanto no meu e-mail institucional, a janela vai aparecer desse jeito, tá bom? E aí vem a questão, e se a Ceformi remover a pasta 1, o que vai acontecer? Então, ela clica lá e clica aqui, ó, remover, clica na pasta, né, teste 1, vai aparecer a janelinha e clica aqui, ó, remover pasta teste 1. O que vai acontecer no drive dela? Vai desaparecer a pasta. Só que a pasta vai continuar existindo no meu e-mail institucional e no meio institucional de outras pessoas que compartilharam dessa pasta também, tá bom? Tiveram acesso a esse... Então, vai desaparecer. E aí, para a Ceformi ter acesso de novo, eu tenho que compartilhar com ela de novo, tá bom? Agora, se eu, que sou proprietário da pasta, excluir essa pasta, aí eu apaguei tudo, tá bom? Ninguém tem mais acesso. Inclusive, no e-mail da Ceformi vai aparecer essa janela, ó. Esta pasta está na lixeira do proprietário. Para visualizar essa pasta, peça ao proprietário para restaurá-la. Ou seja, se eu mandei para a lixeira, eu posso buscar depois qualquer informação. Mas se eu deletei como proprietário, ninguém mais vai ter acesso. Então tem que tomar um cuidado. Só que o bom disso é que, se eu sou proprietário e deletei, joguei na lixeira sem querer, eu posso restaurar. Aqui eu escrevi errado também, ó, lixeira, faltou o E. Então é bem intuitivo, tá? Então eu vou voltar aqui para mostrar onde é a lixeira. É aqui, ó. Ó, lixeira. Então tudo que você deleta aqui do seu drive vem parar na lixeira, tá bom? Do seu drive, do meu drive, tá bom? Oi. Diga. Veio uma pergunta assim, eu consigo me remover de uma pasta que foi compartilhada comigo? Consegue. Se remover, consegue, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu criei a pasta teste 1 e compartilhei com a Ceformi. Então, tá aqui, ó. Se a Ceformi remover a pasta teste 1, a pasta continuará existindo no drive do Eduardo, mas não vai existir no drive compartilhado da Ceformi. Aí você já se auto-remove. Beleza? Obrigado. Por isso que eu estou falando assim, gente, eu tentei colocar assim para ficar um passo a passo, porque aí eu não esqueço de nenhum passo, né? E depois, se você tentar seguir essa apresentação, você pode usar meu e-mail. Pode usar meu e-mail se quiser, tá bom? Compartilha comigo, pergunta se está aparecendo, como está aparecendo, e aí eu te digo. E aí a gente vai aprendendo a como
criar pasta, compartilhar pasta, como remover, né? Tá? Essas coisas. Pode usar o meu e-mail. Então vamos lá. Então vamos para a última etapa, tá? Eu imagino que essa era a única pergunta da etapa anterior, né? Então vamos lá. Drive compartilhado, que aí é definitivamente por equipe, né? Então, oi. A próxima pergunta é agora no Drives compartilhados, tá? Se você já quiser ouvi-la, é a seguinte: como organizar os drives compartilhados comigo, né? Que foram compartilhados comigo. Então aí no meio da sua apresentação você já com certeza vai responder essa. Como organizar o drive compartilhado? Tá. Isso. Você tem como organizar, né? Bom, vamos apresentar e a gente retoma. É que eu pensei em duas coisas. Bom, vamos lá. Bom, para criar um drive compartilhado, é muito similar a criar uma pasta. Aqueles dois caminhos, ou clico aqui em novo, ou clico aqui em nome. Porém, você tem que estar posicionado, ter clicado aqui em cima antes, ó, drives compartilhados, tá? Eu tenho que obrigatoriamente clicar aqui, ó. Até que não está mais escrito meu drive aqui, ó, está escrito drives compartilhados. Então, para aparecer isso, eu clico aqui. Então, observe que eu estou aonde? Aqui eu vou mudar os números depois, tá? Porque está errado esses números de slide. Eu estou logado no e-mail da C4Me, tá? Eu vou usar como exemplo agora o e-mail da C4Me para mostrar os drives compartilhados, porque a C4Me tem vários drives compartilhados, tá? Então, para criar um drive compartilhado, ou eu clico aqui do lado no botão novo, ou aqui nesse espaço aqui de azul, tá bom? Bom, e aí é bem parecido, né? O interessante é que, assim, ó, quando você cria, então aqui tudo isso aqui são drives compartilhados criados pelo e-mail da C4Me. Então eu vou usar esse drive que se chama C4Me, tá? É redundante, mas esse é o nosso drive lá da C4Me, o principal, vamos dizer. Quando eu clico com direito, existe essa opção, gerenciar participantes, né? Então é nele que eu vou adicionar ou excluir, mas é interessante que aparece essa janelinha assim, ó. C4Me, tá vendo? Ó, o e-mail da C4Me, a C4Me é administrador. E o Eduardo Maurício é o quê? Ele é administrador de conteúdo. Então daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Mas isso que eu estou dizendo entra nessas categorias de privado e público. Quem tem acesso e quem não tem, né? Tem outro drive compartilhado da C4Me que se chama Plataforma Pedagógica. Olha lá, a C4Me é administradora e eu também sou administrador. E ambos os casos, né, ó, se você olhar aqui embaixo, tem ó, adicionar participante, né? Então, se eu quiser adicionar mais alguém na equipe, eu clico aqui. Porém, existe o status, né, que você recebe quando você é convidado a participar de um drive compartilhado. Então, quando eu falo que a C4Me é administradora, significa que ela pode gerenciar conteúdo, gerenciar participantes e configuração. Gerenciar participantes significa que ela pode remover participantes ou adicionar participantes, tá bom? Gerenciar conteúdo significa eu posso criar pastas, subpastas, criar arquivos, editar arquivos, tá? Administrador de conteúdo é isso que eu acabei de falar, ó. Você pode adicionar, editar, mover, excluir arquivos. Então eu posso criar bastante, tá? Então com a diferença que eu não posso adicionar nenhuma pessoa. Se eu estou nessa categoria, ó, administrador de conteúdo. Voltando 2 slides, lembra? Aqui, ó, no drive compartilhado da C4Me, a C4Me é administradora, eu, Eduardo Maurício, sou administrador de conteúdo. Então, eu não posso adicionar e excluir nenhuma pessoa, mas eu posso mexer em pastas, subpastas e arquivos, tá bom? Tem o colaborador, comentarista, leitor, tá?
Beleza? E a última opção, que é remover participante, né? Também. Que aí depende da Ceformi, quem é o administrador. E aí, antes de pôr lá, retomando a dúvida, né, que você falou, como organizar o Drive? Eu não entendi direito. Organizar o que está dentro do Drive compartilhado ou organizar todos os drives compartilhados? Eu não entendi a pergunta. Então, voltando. Porque aqui eu tenho todos os drives compartilhados. Então, por exemplo, eu estou nessa aqui, mas não significa que eu preciso estar nessa aqui, né? Então, porque são equipes diferentes, são projetos diferentes, né? Então, você não precisa estar em todos. Mas o e-mail da C4Me precisa estar em todos, né? Então, esse é um tipo de organização já. Alguém tem que organizar ela. Então, quem organiza é quem tem esse acesso, esse domínio. Foi acrescentado o seguinte: como organizar o que recebo no Drive compartilhado comigo? Aí eu acho que aí depende, né? Você consegue editar Você consegue editar. Então, aí depende. Se você tiver como administrador de conteúdo, você consegue administrar os arquivos. Então, você pode criar uma pasta ou uma subpasta onde vai conter, por exemplo, vamos supor que nessa pasta, essa não, essa aqui. Vamos supor que nesse drive compartilhado da C4Me, né, a gente tenha vários arquivos chamados lista de presença. Está tudo solto lá. Está lá dentro. Aí eu, que sou administrador de conteúdo, eu posso pegar esses arquivos e jogar tudo dentro de uma pasta chamada lista de presença. Então eu posso criar uma pasta com essa finalidade, né? E aí que é a ideia. Eu criei uma pasta com um nome bem intuitivo, né? Para que todos os que fazem parte da equipe entendam o significado daquela pasta. Lista de presença. Porque tudo que vai ser criado lá dentro ou vai ser pasta ou vai ser arquivo, né? Então aí depende muito do seu objetivo. Então eu imagino que aí, a partir daí você consegue gerenciar e organizar, tá? Só que, claro, em consentimento com a equipe. Eu não posso chegar e sair organizando tudo ao meu modo, sem ter uma um breve acordo com toda a equipe. Porque pode ser que a equipe entendeu que é melhor se organizar de outra maneira, e aí você tem que aceitar essa condição também, né? Tudo bem? Porque o que você modificar no seu e-mail institucional no drive de equipe vai modificar para todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu não sei se respondo bem por aí. Ou mais ou menos. Bom. Acredito que deu para responder. Vamos ver se... Vamos seguir um pouco mais. Vamos seguir mais um pouco. Então, eu optei em criar essa tabela, tá? Com essas categorias aqui, tá? Fazendo uma breve comparação entre drive compartilhado e pasta compartilhada. Elas são muito parecidas. Parece que é a mesma coisa até. Então, as duas primeiras categorias, a gente já viu, acesso e compartilhamento. E eu coloquei o número do slide onde elas estão, tá? Então, o acesso do drive compartilhado. Então, definitivamente é por equipe. Então, essa é a ideia. Tudo que você fizer tem que ser compartilhado com a equipe também. A equipe vai estar ciente de que você está fazendo uma determinada ação que vai refletir no drive, tá? Compartilhado. E os slides que a gente viu isso é 31 a 36. Como criar um drive, como, né? É a ideia. Um pouquinho do drive compartilhado. Da pasta compartilhada, você compartilha com uma ou mais pessoas. Está aqui no slide 19 a 30. Então, apenas as pessoas que receberam o acesso a essa pasta vão poder ver os arquivos que estão lá dentro ou as subpastas. Nesse sentido, eles são muito parecidos, né? Agora, o compartilhamento, aí muda bastante, né? No drive compartilhado, tá vendo, ó?
Você pode ser administrador de conteúdo, colaborador, comentarista, leitor, né? Bastante coisa. Tem bastante finalidades. E na pasta compartilhada, ou você é leitor ou você é editor. Aqui é interessante que, assim, o acervo de atividades que a gente está trabalhando aqui na rede municipal, teve um momento que a gente esteve trabalhando com pasta compartilhada. Os pais estavam, os arquivos que estavam sendo disponibilizados no acervo de atividades era como leitor. Então, os pais, ao acessarem, ou os pais, mães responsáveis, ou os estudantes, eles, ao acessarem, eles só conseguiam ler o arquivo. Eles não conseguiam editar. Apesar que estava em PDF também, mas se tivesse em outro documento, não sei. Você não ia... na verdade, a gente já optou por PDF para não ter problema, né? Eles não conseguem mexer o que está dentro dessa pasta compartilhada, tá? Eles só vão ler. É isso. E o Drive compartilhado, a gente chegou a experimentar também como leitor, né? Onde os arquivos estavam como leitor. Porém, a gente percebeu isso aqui, ó, que eu vou falar no próximo slide. Subpastas no Drive compartilhado não podem ser compartilhadas. Então, a gente tinha esse problema, né? E subpastas criadas na pasta compartilhada, você pode compartilhar, que é o caso da acervo de atividades. Então, os pais, quando entram lá, eles entram numa subpasta do Drive, uma subpasta que foi compartilhada, e eles conseguem ver todos os arquivos que estão lá dentro, e eles podem ler todos, mas eles não podem deletar nenhum daqueles arquivos, tá bom? Nenhum daqueles PDFs. Só quem tem acesso a essa pasta compartilhada com e-mail que consegue deletar ou adicionar. Aqui não tinha jeito. A gente foi tentar compartilhar uma subpasta e a gente percebeu que a gente não conseguia compartilhar. Ficava assim, ó, só para vocês verem, ó. Isso aqui é um Drive compartilhado, ó. Vamos localizar aqui, ó, Drive compartilhado. Eu estou num Drive compartilhado da C4Me. E aqui, ó, tem várias pastas, ó, várias pastas. Aí, quando eu clico com o direito em cima dessa pasta, olha como fica aqui, ó. Você não consegue compartilhar a pasta. Você não consegue compartilhar um link da pasta também. Agora, na pasta compartilhada, então, por exemplo, vamos localizar, estou no meu Drive. Qual é o meu Drive? O e-mail da C4Me tem o meu Drive, e lá dentro tem uma pasta chamada Acervo Infantil, que tem todas as unidades escolares da educação infantil, beleza? Então, se eu clicar numa delas, eu consigo compartilhar essa pasta. Ou compartilhar o link de acesso a essa pasta. Tá bom? Então, você começa a brincar com isso. É isso que eu falo de público e privado, né? Tem coisas que são privadas e ninguém tem acesso. Outras você consegue disponibilizar como público, mas com certas restrições. Então você tem que experimentar essa ideia aqui e vivenciar ela. E voltando para a pergunta inicial, qual é o seu objetivo, né? Isso acho que ajuda a clarear qual que você vai usar, o Drive compartilhado ou pasta compartilhada. Depende do seu objetivo, tá? Em ambos os casos, tanto no Drive compartilhado como pasta compartilhada, você consegue compartilhar qualquer arquivo, tá bom? Então você consegue compartilhar os arquivos. Aqui eu estou colocando... que está aparecendo a barrinha para... Aí. Você compartilha qualquer arquivo, mas eu coloco um procedimento, tá? Para tomar cuidado. Em ambos os casos são parecidos, é a mesma coisa. Então, aqui eu estou no... Vamos nos localizar. Estou no Drive compartilhado da C4Me, com o e-mail da C4Me, tá? Então, eu entrei nessa pasta, não consigo compartilhar. Aí eu venho aqui neste arquivo, ó, eu já consigo compartilhar o arquivo. Ó, que interessante. O arquivo eu consigo. Pasta eu não consigo. E aí... a gente já falou de como compartilhar, né? Que a gente clica lá, tal, a gente viu nos slides anteriores. Agora, gerar link. Aqui, ó, abre essa janelinha.
Aqui você já tem o link pronto, ó, copiar link. É um link gigante, né? Só que você tem que observar isso aqui, ó, restrito. Quando você clica nesse triângulo aqui de ponta cabeça, você tem 3 opções. Restrito. O que significa isso? Restrito apenas às pessoas que têm acesso àquele drive compartilhado, tá? Ou, porque eu estou falando de um arquivo, né? Ou que estão na pasta compartilhada. Tudo bem? Então é restrito, só para quem tem esse acesso. No caso de pastas, você não vai conseguir fazer isso no Drive compartilhado, mas na pasta compartilhada é o mesmo caminho. Prefeitura Municipal de Vinhedo, só para quem tem o e-mail institucional. Por isso que vai ser importante posteriormente todos terem, vai ajudar bastante, né, na troca de informações. E aqui, qualquer pessoa com link. Então, se eu quero compartilhar um arquivo em PDF para no acervo digital, por exemplo, a gente teve que selecionar essa opção, ó, qualquer pessoa com link. Porque às vezes a pessoa, aí a gente evita aquele confronto, né? Conflito, quer dizer, pessoas com @gmail, @yahoo, porque a gente sempre tem que estar pensando nessas coisas. Pessoas que nem têm e-mail, mas só com link consegue clicar, tá bom? Eu vou mandar, então, para quem colocou o e-mail no check-in aqui, pôs seu nome, além de constar como uma presença para receber o certificado, vai receber depois por e-mail essa apresentação. Eu espero ter conseguido gravar também, porque aí eu ia só tirar as rebarbas e mandar o link para vocês aqui dessa mesma apresentação, caso queiram ver de novo. E aí eu sugiro, eu vou colocar lá no e-mail, né? O desafio para iniciantes, refazer esse e-mail inteiro, tá? O e-mail não, a apresentação inteira. Pode usar o meu e-mail como referência para compartilhar. Tá lá no segundo slide o meu e-mail, eduardomauricio@edu, né? Tá? Então, e o link do vídeo, né? Qualquer dúvida vocês mandam aqui no e-mail da C4Me. E aí, essa era a conclusão, né? A conclusão era o que eu já tinha apresentado como o start da discussão. Você tem um espaço ilimitado. Qual é o seu objetivo no Drive? É isso. Tá? E lembrando, o Drive vai perdurar por muitos anos, né? Então, daqui a 10 anos, a quantidade de pastas e drives compartilhados que a gente pode acabar criando vai gerar muita confusão. Então, a gente tem que fazer sempre pensando em uma figura como essa, com estratégia, faz desenho se for preciso, né? Tá? Aqui estão algumas referências. É claro que na internet, ó, na Google, você escreve lá, existem infinitas referências, vídeos para assistirem, né? Eu coloquei 3 aqui que eu achei interessante. A quarta tem a ver com Drive no celular, né? Como acessar, tá? E essas aqui são referentes aos vídeos que estão no canal do YouTube da C4Me. Então a gente tem lá um tutorial do Google Drive também, um de Google Documentos, Google Formulários e o Loom, que é o aplicativo que eu estou usando para gravar esta apresentação, né? Que foi montado pela Roberta e os outros pelo Bruno. Agradeço a paciência, então bom descanso, se cuidem, né? Momento difícil de isolamento, né? E estamos aí. Espero ter contribuído com alguma coisa.